Prontinho. Bom, vamos lá. Então, respondendo a pergunta aos anseios, à curiosidade, ao nervosismo de vocês, não tem nota hoje. Eu já disse que a nota vai ser divulgada sábado. Seria no sábado, dia 3, mas, em função do feriado na sexta, dia 2, a secretaria suspendeu a aula do sábado. Então, o que foi que eu fiz? A aula que já estava gravada para vocês que fizeram a recuperação, a aula que foi gravada para vocês assistirem, ela foi reprogramada para dia 10. Então, quando vocês assistirem a aula dia 10, eu não estou maluco, não, viu? Porque eu estou dizendo assim, é o feriado, vocês que curtiram o feriado, não sei o quê, não sei o quê, tá, tá, tá. Aquele oba-oba que eu boto nas gaiatices que eu faço, eu fiz porque a aula já estava gravada e eu não quis gravar novamente. Então, eu mantive a mesma aula que já estava pronta, e aí de manhã vocês vão ter a correção da prova e de tarde as médias, para quem não sabe ainda. Quem passou direto já sabe a média, porque eu divulguei no dia 23, né? Então, não tem o que contestar, não tem o que não saber. Se não sabem, aí é só voltar lá no dia 23, assistir a aula do dia 23, que vai saber quanto foi que tirou nas médias, quem passou. Lembrando que essa unidade eu fiz diferente, para vocês não ficarem marcando como concluída a aula que vocês não participaram, e aí só participou da aula de recuperação quem estava na recuperação. Aí teve um bocado de gente que ficou doido dizendo que não estava conseguindo acessar. Se não estava acessando, gente, é porque não estava na recuperação. Que povo agoniado, viu? Mas, enfim, na próxima unidade vocês já estão sabendo como é o esquema. Por falar em próxima unidade, eu quero lembrar a vocês que na próxima unidade nós já vamos estar efetivamente em primeiro ano. Então, essa unidade a gente termina o assunto do nono. Nós temos mais 2 semanas para fazer isso. Cadê meu calendário? Estava aqui na minha frente e sumiu. E aí, aqui, nós temos mais 2, não, nós temos mais 3 semanas de aula, certo? E no dia 4 de agosto, nossa prova. Então, botem aí no Google Agenda de vocês, prova de professor Ivandro, da terceira unidade, dia 4 de agosto, 4/8, ok? Já vou logo avisando a vocês. Sendo assim, vocês... Já. São 7 semanas só, e a gente ficou 2 semanas aí, fechando nota, e atrasou tudo, né? Então, o que é que vai acontecer? Hoje de manhã, vocês receberam as 2 primeiras atividades da unidade, certo? E aí vocês terão mais uma atividade dia 14, outra atividade dia 21 e outra dia 28. E aí encerra as 5 atividades dessa unidade. Quando for no dia 4, de manhã, vocês assistem uma aula de correção das atividades e de tarde vocês fazem a prova, certo? Nosso planejamento, se eu estiver vivo até lá, é esse, ok? Bom, então, como vocês vão fazer 5 atividades só, lembrando a vocês que essa unidade não tem aquele negócio de porcentagem, 100% da prova, 50%, não sei o quê, que vocês estavam me deixando doido já com isso. Então, já vou facilitar logo o sistema. Então, cada atividade vale 2 pontos. Se são 5, vocês vão ter 10 pontos só de atividades. Então, quem fizer todas e receber a belíssima frase, atividade concluída com sucesso, já vai saber, dia 4, que já tem 10 pontos. E aí, se tirar 0 na prova, a média vai ser 5, porque eu vou pegar a nota das atividades, somar com a nota da prova, que vai valer também 10 pontos, e dividir por 2. Ok? Então, vai ser uma forma que eu encontrei essa unidade de privilegiar, de favorecer, de não ser injusto com aqueles que estão fazendo as atividades todas. Porque o que é que acontece? Nas unidades passadas, apareciam alguns colegas para fazer só a prova, e aí tirava na prova, às vezes, uma nota melhor do que quem fazia as atividades todas, e a nota acabava sendo maior, e não é justo. Então, tenho que favorecer aqueles que estão participando de tudo.
Então, a nota de vocês, essa unidade, vai ser calculada dessa forma. Então, 2 pontos por cada atividade, totalizando 10 até o dia 28. E aí, a prova do dia 4 também valerá 10. Soma tudo, divide por 2. 10 mais 10, 20. 20 dividido por 2, 10. Quem tirar 10 na prova. Ok? Então, vai ser assim a notinha de vocês. Eu estava aqui olhando antes de vocês entrarem na aula, ninguém fez a atividade de hoje de manhã. Então, eu quero lembrar vocês que o plantão de orientação, essa unidade, é para tirar dúvidas. Então, esse momento da tarde da gente é para tirar dúvida. Professor, eu não entendi a letra tal, eu não entendi o exercício tal, não entendi a questão tal. Professor, eu não entendi o que o senhor falou na aula. Então, se vocês não assistirem a aula de manhã, vai ser muito difícil vocês assimilarem alguma coisa na aula da tarde. Ah, professor, mas de manhã eu estava sem Wi-Fi, eu estava dormindo, eu tive que sair, não importa. Se você não assistir a aula no horário, assiste depois, contanto que você tente assistir essa aula antes do plantão de orientação, para que a gente possa estar falando a mesma língua, eu não estar aqui falando matematiquês e você entendendo coreano, mandarim, certo? Então, isso tenho que deixar bem claro. E sendo assim, já que eu passei 2 atividades de manhã, só hoje você já tem no bolso 4 pontos, ok? 2 atividades, cada uma vale 2, então só hoje eu já passei para vocês 4 pontos na unidade. Se vocês entregarem tudo direitinho, bonitinho, até as 20 horas do dia 13, tudo certo, maravilha, você já tem 4 pontos. Se não, sinto muito. Aí vocês têm que ficar atentos às mensagens que eu coloco nas atividades, que é o que não está acontecendo. Por que a nota de vocês tem sido baixa? Porque vocês estão demorando demais para entregar as atividades. Quando entregam as atividades com erro. Quando eu digo os erros onde estão, vocês não avaliam, vocês não voltam para olhar a atividade para corrigir, e aí acaba entregando uma atividade que valia 2 pontos, você tira, de repente, meio ponto, e aí meio ponto não vale de passar de ano. Então, vocês precisam estar mais atentos ao cronograma, cumprir mais as atividades. Como eu disse, meia hora de manhã, meia hora de tarde. Então, assiste a videoaula de manhã, depois tem a aula de ciências, no caso de biologia, para vocês. Aí fazem a atividade, vocês só vão ter aula de novo 4 horas da tarde. Então faz, quando chegar 4 horas, já está com tudo feitinho, é só para tirar dúvida, o que não entendeu. Professor, não entendi, agora mesmo a aula do 9º ano, tiveram 2 alunos que entregaram a atividade já, e aí eu olhei a atividade dos 2, a de uma estava praticamente toda certa. Eu disse, olha, sua atividade está quase toda certa. E a do outro estava toda errada. Eu disse, olha, refaça a sua atividade, porque estava toda errada. E aí eu fui, expliquei de novo, que uma das meninas disse que não tinha entendido uma coisa lá que eu falei na aula deles, e aí eu fui, expliquei, e beleza, resolveu-se tudo. Então, é isso que precisa fazer com vossas senhorias, vossas excelências. Até porque o assunto de vocês está muito fácil, equação do 2º grau. Eu passei 5 exercícios de equação incompleta e 5 exercícios de equação completa. Então, cada exercício daquele vale 4 décimos. Se vocês fizerem todos certos, vocês têm 4 pontos. Ok? Matemática pura, só conta, só conta, só conta. E prestar atenção nas regras de sinais, por favor. Agora que eu já falei, a pergunta que eu tenho que fazer. Quem assistiu a aula da manhã, tem alguma dúvida do que eu expliquei de manhã? De manhã foi delta menor que zero, delta igual a zero e equações completas, ou melhor, equações incompletas, como é que a gente pode resolver de modo mais rápido. Então, eu quero agora ouvir vocês. Nós temos 20 minutos para vocês falarem e eu ajudá-los no que for possível. Cri, 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 todo mundo calado. Adoro quando vocês fazem assim. Aí no dia da prova vocês estão cheios de perguntas para fazer. Aí no dia da prova, sabe o que eu faço? Eu viro abestalhado. Eu digo, eu não sei responder.
E aí não ajuda ninguém. Vocês vão ver. Bora! Fala! Qual é a dúvida? Ou ninguém assistiu a aula de manhã? Porque eu vi um bocado de presente lá. Presença virtual, todo mundo bota. Agora assistir a aula que é bom, ninguém assiste, né? Fala, Natália. Tá botando cara de palhaço aí, por quê? Tá me chamando de palhaço, é? Vou lhe tirar 3 pontos. Professor, Bora! Vem. Diga, Monique. se eu disser que eu não entendi nada do delta, mesmo O que é que, assistindo, o que é o nada do delta que você entendeu? Que você não entendeu? Porque o delta a gente já tá falando desde a semana retrasada. não, isso eu sei, né? Hum, Mas é difícil. É difícil, professor, entrar na minha cabeça, porque até agora eu não entendi desde a semana passada. hum. O que é que você não entendeu? Alguma coisa você entendeu. Você tem Como é que que me você, dizer. o senhor, tira números para fazer a conta do delta? Eu não entendo de você tirar os números do delta para fazer a conta, professor. O delta, onde é que eu tiro os números do delta? Peraí, vamos lá. Você entendeu, você conseguiu perceber que o delta, ele é uma fórmula, não é isso? Eu falo sempre delta e fórmula de Bhaskara e tal, aquilo ali é uma fórmula. Então, eu disse a vocês, acho que vocês não prestaram atenção nisso também, quando eu falei, peraí que eu estou apagando aqui o assunto do 9º ano. O professor tem pergunta no chat. Tá, peraí que eu estou aqui no PowerPoint, apagando É a aqui mesma pergunta que eu. para poder projetar aqui para vocês. Espera aí. Calma que eu já leio, calma. Apertei vocês na parede e todo mundo agora tá chorando, né, Pitanga? Gosta é assim. É bom chorar agora, que no final do ano, quando vocês chorarem, as lágrimas já não vão ter mais jeito de secar. Porque o choro já vai ser o choro O professor mortal. só me coloca medo, velho. Eu fico mais nervosa ainda. Por que eu coloco medo? Vai ser a verdade. Sei. No final do ano, se vocês chorarem, o que é que vai acontecer com vocês? Fica chorando. Perdeu de ano, acabou, vai repetir. Então não tem mais jeito. Agora não, agora vocês têm ainda o que fazer. Então, é isso que eu tô... O jeito é se esforçar desde a primeira. Exatamente, tem que se esforçar desde Para a fechar primeira. logo os 30. Isso mesmo. Principalmente a senhora, né, dona Ana Beatriz? E o senhor Ixi, Ana. Nicolas? Cadê o senhor Eu tinha Nicolas? até uns tempos atrás 17. Aí eu fiz esse negócio aí de recuperação, não sei quanto tenho mais. Então, o que, que pode ter acontecido com você? Você pode ter continuado com seus 17 ou ter melhorado mais. Como eu tô conversando com vocês lá na aula do sábado, eu não quero adiantar, não, porque a aula de sábado está muito interessante, inclusive no diálogo que eu estou tendo com Tô vocês. ansiosa até, viu, velho? Mas eu vou Até assim, hoje eu não sei a nota da segunda unidade, né? Porque eu não entendi nada da explicação. Como é que você não sabe se eu dei a média no dia 23? Volte lá na aula e assista. Bom, veja só. Peraí, gente. Eu não para de entendi escrever nada no que o senhor chat explicou que lá, tá professor. subindo a nota aqui. Peraí. Cauã, professor, o resultado do delta vai ser sempre 0? E é correto eu afirmar que sempre que não der 0, a questão está errada? Sobre aquele b ao quadrado, eu não entendi. Ok, já melhorou. A pergunta aqui já está bem melhor do que a forma como o Monique falou. Não entendi nada. Vocês não sabem como dá raiva quando vocês dizem ao professor que não entendeu nada. Porque sempre De tem nada, alguma professor. coisa que vocês entenderam e vocês estão dizendo que não entendeu nada. Já falou o quê? Que é isso aqui? Já falou que eu vou perder. Eu não falei que você vai perder. Eu não disse seu nome. Eu perdi a recuperação, não fiz. Quem não fez realmente não pôde melhorar a nota. Professor lindo, muito obrigado. Aproveita e dá a nota de quem fez a REC só sábado. Ele não vai dar, não, só na aula do sábado, viu? Marilu já respondeu por mim. Não tem please, nem nada de please nenhum. Vamos lá. Então, repare bem, meu povo e minha pova. Vamos aqui projetar a telinha aqui. Eu não vou ver vocês, isso vai me estressar. Deixa eu ver se eu fecho aqui. Aliás, vou deixar assim mesmo. Conforme vocês queiram perguntar, vocês falam.
Deixa eu ver, já está apresentando aí, não tá? Tá. Tá. Então, eu estou aqui no PowerPoint. Qualquer coisa, me chamem que eu volto para cá para ler o chat ou para responder as dúvidas. Beleza. Vejam bem, a dúvida foi, o delta vai dar sempre zero? Não, gente. O que é o delta? Então, quando a gente fala de equação do segundo grau, a equação do segundo grau completa é essa daqui, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Essa é uma equação do segundo grau completa. A gente já falou disso na unidade passada. A gente estudou isso na unidade passada. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, essa equação e fizer isso aqui, ó, x ao quadrado mais 5x mais 6 igual a zero, eu estou mudando a equação na forma geral, porque quem é A, quem é B, quem é C, é qualquer número, gente. Então, eu estou aqui substituindo A, B e C por esses números. Então, na unidade passada, nós aprendemos a identificar quem é A, quem é B e quem é C. Então, todo mundo já sabe que A é sempre aquele número que está junto com x ao quadrado. Não pode ser outro. Então, vocês vão olhar na equação. Onde é que está o x ao quadrado? Está aqui na frente. Então, quem é que está aqui na frente do x ao quadrado? Aí vocês na gaiatice vão me dizer, não tem ninguém, professor. Eu vou dizer, lógico que não tem ninguém, mas vocês já, com o pé no primeiro ano, já têm a obrigação de saber que quando não tem ninguém aqui, esse valor é 1. Vocês já sabem isso. Já tem que saber. Não pode mais ter dúvida disso. Por isso que eu falo, não adianta, Ele não não tá adianta vendo o chat, dizer que não. não sabe, não. É o quê? Eu não estou vendo o chat, não. É isso mesmo. Vá lendo para mim o chat aí, viu, Marilu, por favor. Certo. Pronto. Marilu vai Vou ganhar trabalhar. quanto, professor? Vai ganhar. Você vai ganhar. Deixa para lá. Deus é mais. O B, gente. B sempre é aquele número que acompanha X. Isso tudo eu já falei, estou só repetindo. Então, B, aqui nesse caso, ó, é quem acompanha X. Aí ele aqui é 5. Vocês não podem esquecer os sinais. Nesse exemplo que eu estou dando, não tem sinal nenhum, então não tem problema. Mas se tiver, tem que colocar o sinal aqui também. Quem é C? C é sempre aquele número que está sozinho. Então, C é 6. Repare o que eu estou falando. Eu não estou dizendo a vocês que A sempre é o primeiro, B sempre é o segundo e C sempre é o terceiro. Por que eu não estou dizendo isso? Porque essa ordem aí, ela pode estar embaralhada. Então, eu posso ter a equação assim, por exemplo, ó, 5x mais 6 igual a menos x ao quadrado. E aí, se eu perguntar quem é A, quem é B, quem é C, vocês não vão saber. Aí vai dizer que A é 5, porque está primeiro. B é 6, porque vem depois. E C é menos 1, porque está lá do outro lado. Não pode. Então, vocês têm que observar que a equação ela precisa estar, tem que vir para frente. Se ele aqui é menos, quando ele vem para frente, ele vem mais. Por isso que a gente fez ali, ó. Então, ó, igual a zero. A mesma coisa, se eu fizesse a equação assim, ó, vou pegar o mesmo exemplo aqui. Travando. 5x. Tá travando? Sim. Parou de travar? Ninguém tá me ligando. Serena Parou não tá me agora. ligando. Pronto. Então, ó, repare. Se eu pegar aqui a equação 5x mais 6 igual a x ao quadrado. Deixa eu mudar aqui, para dar igual. Eu pego aqui, ó, 5x menos 6. Vou mudar aqui, só para vocês verem. Menos 6. E coloco do outro lado x ao quadrado menos 16. Então, ó, essa equação está bagunçada. Vamos arrumar.
Então, aqui, ó, menos aqui, senão não vai dar igual. Aí, vem para frente, troca de sinal. Então, vai ficar mais. Depois, eu vou botar o 5x. Não tem sinal aqui, eu já sei que é mais. Aí, vem o menos 6. Está aqui. Esse 16 está do lado de lá. Menos, vem para frente, mais. Então, arrumei agora, ó. Igual a 0. Para resolver, a gente iguala a 0. Pronto. Repare, que eu acho que é essa a pergunta de Cauã. Toda vez que não der igual a 0, tá errado. Vamos lá, vou chegar na resposta de Cauã. Então, aqui vai dar x ao quadrado mais 5x. Eu tenho aqui, ó, 16 tirando 6 vai dar 10. Eu queria que desse o mesmo resultado, mas aí eu tinha que ter colocado outro valor ali. Deixa lá, não tem nada não. Então, aqui, ó, a gente só mudou aqui o valor de C, que C, nesse caso, vai ser 10. Então, prestem atenção, porque vocês podem encontrar em qualquer lugar a equação embaralhada, e eu nunca cheguei para vocês para dizer que A é o primeiro, B é o segundo e C é o terceiro. Não. A é quem está com x ao quadrado, B é quem está com x, e C é quem está sozinho. Então, foi assim que eu ensinei. Aí vem a novidade dessa unidade, o tal do delta. Então, delta, gente, ele é regido por uma fórmula, que é essa daqui. B ao quadrado menos 4AC. Aí, Monique me pergunta, professor Ivan, onde é que o senhor achou esse monte de letra? Não fui eu que achei, não, gente. Foi Bhaskara que achou. Foi o cara que inventou isso aqui. Então, quem quiser saber a história dele, vai pegar lá o livro, vai procurar no livro, que está explicando tudinho como foi que ele chegou nessa fórmula. Eu poderia chegar para vocês aqui e explicar, só que a gente ia perder um tempo desnecessário, e o importante aqui não é vocês entenderem como é que essa fórmula existiu, como é que ela surgiu. Isso é uma coisa histórica que vocês podem pesquisar para saber. O importante é vocês saberem resolver isso. Então, o que é que eu tenho que fazer? Monique, se eu já identifiquei quem é A, quem é B e quem é C, porque foi o que a gente aprendeu na unidade passada, eu vou pegar esses valores aqui e substituir no delta. Então, se aqui é B, e eu sei que B é 5, se é B ao quadrado, vai ficar 5 ao quadrado. Aí eu continuo a fórmula. A fórmula aqui tem menos 4, então eu vou repetir. Menos 4. Menos 4 faz o quê com A? Multiplica o A e multiplica o C. Vezes A. Quem é A? A gente achou aqui que A é 1. Então, vezes 1. Vezes C. Quem é C? C é 6. Então, vezes 6. O que foi que eu fiz, Monique? Eu só substituí na fórmula do delta os valores que eu já conheço de A, B e C. Professor, eu tenho uma dúvida. Diga. Por que sempre aparece em primeiro o B ao quadrado? Porque a fórmula é assim, não mudem isso. A fórmula é sempre B ao quadrado menos 4AC. Professor, Hein? esse AC, depois do 4 da fórmula, serve para multiplicar. Exatamente. É uma multiplicação. 4 vezes A vezes C. Por isso que eu multipliquei 4 vezes 1 vezes 6. Ok? Entendi. Ok, acho que entendi. Vamos lá. Agora a gente vai fazer a conta. A gente só substituiu. Agora a gente vai fazer a conta. 5 ao quadrado. É o que eu falo para vocês. Quando vocês aprenderem essa dinâmica de substituir na fórmula, o resto é conta. Vocês só vão errar isso se errar a conta. 5 ao quadrado é 25. Nunca vai ser 10. Então, se vocês não errarem isso aqui, vai até a China. 5 ao quadrado, 25. Aí, o que foi que eu falei na aula de manhã? Eu disse, gente, toda vez que vocês não tiverem sinal aqui para multiplicar, nem precisa fazer conta, repete logo menos. Porque se tiver algum sinal aqui, ou no A ou no C, vocês vão ter que fazer a regra de sinal na hora de multiplicar. Menos com menos, mais, aquelas regrinhas. Como não tem nada aqui, todo mundo é positivo, então eu já repito o sinal do menos e faço só a conta de vezes. 4 vezes 1, 4.
4 vezes 6, 24. E agora eu vou achar o valor do delta, que é o quê? 25 menos 24. O delta é 1. Então, isso aqui, Cauã, a gente aprendeu na aula da semana passada, quando a gente começou a resolver a equação do segundo grau. Na verdade, quando a gente iguala a zero, vocês vão ver isso quando vocês estiverem estudando função do segundo grau, para resolver uma coisa chamada zero da função. A gente, na verdade, está fazendo isso para calcular os valores quando a gente vai construir o gráfico. Vocês vão aprender isso depois. Eu vou explicar isso para vocês depois. Por isso que a gente iguala a zero. Mas o delta, ele não tem nada a ver com esse igualar a zero aí do final. Esse igualar a zero que a gente colocou aí, aqui e aqui em cima, é só para a gente resolver a equação. Se ela não tiver igual a zero, a gente não tem como resolver. Então, o que é o delta, na verdade? O delta, ele também vai ter uma utilidade para a gente quando a gente estiver fazendo gráfico. E agora, ele tem uma utilidade para a gente saber quantas respostas essa equação vai ter. Por quê? Porque a gente já aprendeu que toda vez que o delta for 1, a gente vai ter duas respostas, que a gente chama de x' e x duas linhas. Toda vez que o delta for 0, a gente só vai ter uma resposta. Por quê? Porque x' vai ser igual a x duas linhas, que foi o que a gente aprendeu na aula de hoje de manhã. E toda vez que o delta for negativo, a gente não vai ter resposta nenhuma. Por quê? Porque a gente não tem como resolver uma equação do segundo grau com delta negativo no conjunto dos números reais. Professor, não estou entendendo nada do que o senhor está falando. Pronto. Quando o delta for negativo, você vai botar lá na resposta assim, ó, não existe raiz real. Vou escrever aqui, ó, não existe, esse é ao contrário, raiz real. E por hora, basta você saber isso. Não existe raiz real, ou seja, não tem como resolver. Diga, minha assistente. Stephanie pediu para avisar que não está mais conseguindo entrar na aula do senhor. Deve ser a internet. Boa, a internet é porque eu não ouvi a campanha tocar para liberar aqui. Ok? Então, esse negócio aí, por hora é. Delta deu positivo, você já sabe que tem duas respostas diferentes. Delta deu 0, já sabe que vai ter uma resposta só. Delta deu negativo, não vai ter resposta nenhuma, porque a resposta não é real, ela é complexa, e os números complexos vocês só vão aprender no terceiro ano. Então, por hora, a gente para aí. E aí, quando o delta der positivo, a gente vai resolver Bhaskara. E Bhaskara é uma outra fórmula. Aí vocês vão perguntar, e por que é B? Por que é delta? Porque Bhaskara fez assim, a gente não vai mudar. Então, a fórmula é essa aqui, ó. Isso aqui e isso aqui são fórmulas. Então, como é que a gente usa isso aqui? A partir da identificação de A, B e C, que a gente terminou a unidade passada aprendendo isso, a gente vai substituir tudo nas fórmulas e fazer a continha. Então, repare, X quem vai ser, então? Aí é que vem o problema que eu falo das contas, ó. A fórmula que o Bhaskara inventou tem menos B. Mas o B que a gente localizou aqui nessa equação, ele é positivo. Então, eu disse na aula de manhã, lembre-se sempre de olhar o sinal do B, quando vocês forem colocar na fórmula, vai ter que ser o sinal contrário, porque tem que fazer a regra. Mais com menos vai dar menos, ó. Porque aí vocês poderiam me perguntar assim, professor, mas se o B é 5, por que virou menos 5? Aí eu já estou dizendo, porque a fórmula é menos. Bhaskara inventou assim. Então, tem que fazer, ó, mais com menos, dá menos. Aí vem, ó, a raiz de delta. A gente acabou de achar delta. Qual é o valor dele? É 1 sobre 2. 2 faz o que com A, como vocês perguntaram aí? Multiplica. E quem é A, não é 1? Isso. Sim. Então, é 2 vezes 1. X vai ser o quê, então?
X vai ser, agora eu vou fazer as contas, ó. Menos 5, mais ou menos a raiz de 1. Todo mundo já sabe que a raiz de 1 é 1. Sobre 2. Por que 2? Porque 2 vezes 1 é 2. Então, já resolvi aqui. Apertei, porque aqui tem um botão aqui embaixo me atrapalhando. Aí vocês vão me perguntar, eu falei isso também na aula de manhã. Professor, por que apareceu esse mais ou menos aí? Então, até ontem, vocês não sabiam que toda raiz quadrada tem uma resposta positiva e uma negativa. Agora vocês já evoluíram, vocês já avançaram mais na carreira estudantil de vocês. E a gente pode dizer a vocês que toda raiz quadrada tem uma resposta positiva e uma negativa. Por isso que na fórmula aparece esse mais ou menos aí. Que é justamente, gente, o que vai dar origem ao x' e ao x duas linhas. É o fato da gente ter a raiz positiva e a raiz negativa. Aí tem alguém aí querendo perguntar, mas por que, professor, que tem a raiz positiva e a raiz negativa? Porque, ó, quanto é mais 1 vezes mais 1? Quanto é, gente? Mais 1 vezes mais 1. Quanto é mais 1 vezes mais 1? 1. E quanto é menos 1 vezes menos 1? Menos 1? Não entendi. Menos 1? Não, senhor. Menos com menos dá o quê? Mais. Isso. Mais. Mais. Então, tanto faz o sinal ser mais ou ser menos, menos com menos vai dar mais do mesmo jeito. É por isso que a gente separa, ó, uma parte positiva e uma parte negativa. E aí, aqui que vocês erram, na hora dos sinais. Tem que pensar no dinheiro, ó. Deve quanto? 5. Tem quanto? 1. Vai ficar devendo 4. E aí é só dividir. 4 dividido por 2. 4 dívidas divididas em 2 prestações vão dar 2 prestações negativas. Aí vem, deve 5, futucou o guarda-roupa e descobriu que deve 1. Ao todo, deve quanto? Deve 6. Então, ó, se eu devo 6 e quero dividir em 2 prestações, eu vou pagar 2 dívidas de R$3. Então, ó, olha o que eu expliquei, Cauã. Delta positivo, 2 respostas. Menos 2 e menos 3. Se o delta fosse 0, só ia dar uma resposta aqui, porque x' ia ser igual a x duas linhas. E se o delta for negativo, aí eu já respondi aqui, ó, não existe raiz real. É isso que eu quero que vocês façam nos exercícios que eu passei. Que vocês peguem cada um daqueles 5 exercícios. Não tem o negócio lá do conjunto, não, professor? Sim, aí a resposta, né? Bem lembrado. Coloca o conjunto solução, né? E a resposta, conjunto solução, S de solução, e aí vem menos 3 e menos 2. É a resposta, coloca assim. Conjunto solução, menos 3 e menos 2. Ok, meu povo e minha pova? Manda o Pix. Quem é que está pedindo? É Danilo, é? Deu horário já, professor. Pois é, era isso que eu ia falar. Já passou do horário, inclusive, 4 minutos. Então, gente, dá uma olhada de novo na aula de manhã, certo? Porque eu expliquei isso. Isso é uma equação completa. As equações incompletas têm uma forma mais simples de vocês resolverem. Dá uma olhada lá. Qualquer dúvida que vocês tenham. E nessa vocês... também. O quê? Nessa o que tem? Dá uma olhada nessa também. Nessa aula de agora? Essa aula de agora eu vou subir ainda para o YouTube, certo? Ela vai. Eu vou terminar de gravar agora. Daqui a pouquinho ela já está disponível no YouTube para vocês reassistirem também. E façam o exercício. Se tiverem dúvida, manda mensagem para mim lá no comentário particular, que eu vejo e respondo antes. Agora, se vocês deixarem para o último dia, para os últimos minutos do dia 13, eu não vou ter como ajudar mais vocês. E aí, lembrem, a atividade vale 4 pontos.
Ok? Então, dito isso, boa aula com o professor Alessandro e até sábado para quem estiver na aula ou até de hoje, até segunda no podcast e até de hoje às 8 com os exercícios. Deus abençoe, meu povo. Tchau, boa tarde. Tchau. Obrigado, minha assistente. Tá. Tchau, professor. De nada. Ô, professor, Diga, Danilo. sábado só precisa entrar na aula quem